O anime começa com um grupo de magos e guerreiros atacando um dragão e prendendo ele. O dragão diz que nunca fez nada para os humanos quererem a morte dele. Os humanos apenas observam o dragão se desfazendo de pouco em pouco e acordando em uma nova vida como um bebê. Uma família de 3 pessoas o recebem: a sua mãe, pai e irmão mais velho. Avançando no tempo, mostra ele em cima de uma montanha. Ele já está mais velho. Uma garota vem correndo chamando seu nome, Dolan. Ele conversa com a garota chamada Ari. Depois disso, Dolan explica: Verum é uma pequena vila na fronteira norte do reino continental de Arcrest. Depois que morreu como dragão, ele nasceu nessa vila como humano. A única indústria que eles têm lá é a agricultura. Ele trabalha todos os dias no campo para ganhar o pão de cada dia. Nessa vila, se é considerado adulto quando se faz 15 anos, e com isso você começa a morar sozinho. O Prota tem 16 anos atualmente e mora sozinho há um ano. No final de sua caminhada, o protagonista chega no lago, aonde ele está pescando com seu irmão. Nessa hora descobrimos também que o protagonista, Dolan, vai no próximo dia investigar um pântano. Seu irmão fala que essa não deveria ser a tarefa de Dolan, e fala que era para deixar para a guarda da vila fazer, pois era a responsabilidade deles. Dolan explica que já estão muito ocupados e não quer que se preocupem com algo tão pequeno como isso, e fala que poderia fazer ele mesmo. Ele diz que tem que fazer isso, pois faz um mês que os largatos sumiram do pântano. O irmão se oferece para ir com ele, porém ele recusa e fala que não é necessária a ajuda de seu irmão. Depois de voltar para a vila com uma grande pesca de peixes, no caminho passa e fala com o pessoal da guarda da vila. Eles falam que ele deveria estar se preparando para a exploração do pântano. E ele fala que estava se preparando há dias, por isso que ia ser mais tranquilo no outro dia e não ia pesar tanto. Então depois ele volta no seu caminho para voltar para casa e preparar a sua pesca. Enquanto prepara a sua pesca, ele explica que tem muitos bandidos e monstros em volta de Verum e não tem uma quantidade gigantesca de soldados para protegê-la. Então eles treinam os cidadãos caso seja necessário. Quando Ari chama ele para fazer um treino de magia com ela. Já no campo de treinamento, vemos ele usando magia de raio e destruindo o alvo na frente dele por completo. A velhinha o elogia e fala que sua magia ofensiva está perfeita como sempre. Um pouco mais tarde naquele dia, vemos uma bonita moça de cabelo prateado. O chefe da vila diz que o nome dela é Cristina e diz que ela ficará na vila por um tempo, e pede para Dolan se comportar, pois ela era de uma família nobre. Eles se cumprimentam e Dolan sente algo estranho e diz que ela deve ser habilidosa. Voltando para casa, vemos a sua família, seu irmão, mãe e pai. Eles vão fazer um banquete com a pesca de Dolan de mais cedo. No banquete conversam sobre como ele está se acostumando com a vida de morar sozinho. Seu pai fala para ele arrumar uma esposa, como seu irmão fez. Ele fala que seu irmão fala a mesma coisa para ele direto, porém ele quer aproveitar a vida de solteiro primeiro. Seu irmão toca no assunto do pântano e sua mãe pergunta se não vai ser perigoso. Dolan explica que não vai ocorrer riscos, pois não ia entrar no pântano, só iria chegar perto e dar uma olhada para saber o que está acontecendo. Seu pai fala que ele é um adulto e pode fazer como quiser, contanto que volte em segurança para eles. Nisso virou o dia, está na hora da partida de Dolan, quando o capitão dos guerreiros da vila tenta impedir ele de ir, pois acha que é a responsabilidade deles. Uma das soldadas bota juízo na cabeça do capitão, porque se atacarem a cidade enquanto ele está fora, seria um desastre. Quando também uma freira vem e abençoa ele. Quando a velhinha disse que o sonho dela alertou sobre algo ruim e pediu para ele ter cuidado. Quando Ari entrega seu presente para ele, um almoço, fala para ele comer no caminho. Depois disso, Dolan parte para sua viagem. Durante a sua caminhada para o pântano, ele explica como os largatos do pântano interagiam bastante com as pessoas da vila de Verum, mas pararam de aparecer de repente. Por isso ele está indo investigar para descobrir o que está acontecendo. Depois da caminhada, ele chega no pântano, e a primeira coisa que faz é tocar na água, e percebe que o poder dos elementais da água está enfraquecendo. Acredito eu que está se referindo aos monstros da água, por isso eles não podem viver mais nesse pântano. Ao escutar um barulho na moita, já se prepara para o combate, pois o único monstro que consegue viver nesse pântano atualmente seria um monstro muito forte. Então vemos a cauda e ela se revela como uma lâmina. Ela chama ele de tolo por ir lá sozinho e pergunta se tem mais alguém com ele. Ele diz que não tem mais ninguém com ele. Ela se revela ser uma lâmina sem experiência alguma, quando tenta seduzir o protagonista com movimentos estranhos. O protagonista fica chocado com aquilo, e ela diz que não estava lá para lutar. Quando nesse exato momento aparece um bicho gigante em cima da cabeça dela, tentando agarrar ela. Quando ela fecha os olhos, o protagonista corta a mão do monstro e puxa ela para longe.
Já debaixo de uma proteção, ela começa a pirar. Depois o protagonista pede para ela não fazer barulho, para que o monstro saia de perto. Ele explica que aquilo é um elementar de terra que perdeu um controle. Ele diz que deve ser por isso que os lagartos sumiram. Ele diz que teve um terremoto há algum tempo atrás, e que isso deve ter afetado os elementais. Descobrimos que ela se chama Selina, e que pode usar mágica. Ele fala que eles poderiam lutar juntos para derrotar o elementar. Ela fica chocada e diz que ela é de terra também, então pensa que não será muito útil na luta. Porém diz que talvez um dos feitiços dela sirva, e ele fala que vai na frente e ela serve como apoio dele. Ela estranhou, porém concorda, e começa a fazer votos de casamento para ele. Quando ele pergunta se isso estava certo, ela falou que não e pede desculpa logo depois. Quando eles já se separaram para atacar o elementar, Selina pensa como acabou de conhecer o Prota e não sabe se vai conseguir trabalhar com ele. Dolan faz o sinal e eles correm para o ataque. O monstro ataca bolas de lama na direção de Selina, porém Dolan defende elas e Selina prepara seu feitiço, invocando uma cobra gigantesca que fica segurando o monstro de terra por um tempo curto, porém já é o suficiente para Dolan chegar perto e desferir seu ataque contra o monstro, o destruindo. Com isso a lama cobriu Selina, a deixando toda suja. Dolan se apresenta a Selina do jeito correto. Selina faz o mesmo. Ele percebe as pedras elementares no chão e prepara uma receita para eles. Na noite eles começam a conversar, enquanto esperam a comida ficar pronta. Ele explica que não tem medo dela e pergunta o porquê dela estar ali no pântano. Ela fala que com 17 anos, as lâmias têm que sair para procurarem um marido, e ela tinha acabado de fazer 17 anos, por isso estava procurando um. Ela diz que a raça dela foi criada após uma humana ser amaldiçoada, e elas são parcialmente cobras, e os fluidos corporais delas contêm venenos. Ela fala que tem que encontrar um marido forte e resistente contra o veneno delas, senão quando forem se beijar, fazer filhos, o homem morreria, ou seja, sendo mais difícil para elas acharem um marido. Ele chama ela de adorável, e ela fala que ele está tratando ela como uma criança. Quando a comida fica pronta, e ela fica toda feliz com o gosto, e começa a perguntar sobre a receita. Quando ele ri dela, e começa a falar que ele é bom na cozinha, porém não é tão bom quanto sua mãe. Ela percebe que se abriu um sorriso no rosto de Dolan quando ele fala de sua família, e fala para ele como ele deve amar a sua família, pois sorri sempre quando fala dela. Ele percebe que não é mais aquele dragão solitário do passado que ficava apenas na caverna sozinho, e fica feliz por isso. Agora já é de manhã, e os dois estão se despedindo, quando o Prota lembra que lâmias gostam de energia vital, então ele passa um pouco da sua energia para ela, e ela cai no chão com a quantidade de energia vital dele. Ele acha que ela não aguenta sua energia vital por causa da sua vida passada como dragão, e Dolan fala para ela ir visitar ele quando ela já tiver o seu marido. Depois, Dolan se prepara para sua viagem de volta para casa. Com isso, chegando no fim do episódio. Bom, esse foi o primeiro episódio de Goodbye Dragon Life. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, comenta pra gente saber e comenta algo se a gente deveria trazer o segundo episódio quando lançar. Esse tipo de coisa deixa a gente mais animado para trazer o conteúdo. E o que eu achei do anime? O anime é bom, porém, para o primeiro episódio não aconteceu muitas coisas, né? Foi bem rasinho. Então acho que talvez no segundo episódio aconteça mais. Então, deixa aí seu comentário se você quer ver mais sobre esse anime, que aí a gente traz, tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de passar no outro que tá aparecendo aí em cima. É bem parecido, então se você gostou desse vídeo, talvez você goste do outro também. É outro anime, porém é outro anime muito bom. Então, clica lá, passa lá, fala que veio do outro vídeo, deixa eu saber. E é isso, falou, até a próxima.